Você quer emagrecer de forma saudável, mas não sabe nem por onde começar? Ou talvez já tenha tentado de tudo, cortou vários alimentos até perder o peso, mas não conseguiu manter a constância. Mas calma, eu vou te mostrar 8 dicas práticas para emagrecer sem loucura, sem radicalismo e que realmente funcionam. Olá, me chamo Ediane Souza, sou estudante de nutrição e aqui eu compartilho dicas que vai facilitar o seu dia a dia para ter uma alimentação saudável e prática. A primeira dica é: crie um déficit calórico. O déficit calórico significa você consumir menos calorias do que o seu corpo gasta em um determinado período. Vou dar um exemplo para vocês. Pensa em um carro quando está acabando a gasolina. Normalmente ele vai lá e utiliza a sua gasolina reserva para se manter circulando. O nosso corpo é da mesma forma. Cada um de nós, a gente precisa de uma quantidade de calorias para a gente manter nossas funções vitais. Andar, correr, pensar. E quando a gente não tem essa energia disponível, a gente vai utilizar do nosso depósito, né? Do que está guardado. Normalmente é a gordura. É assim que acontece o emagrecimento. E a dica 2 é: prefira alimentos in natura. Então é aquele famoso arroz e feijão, legumes e verduras, proteínas, frutas. Isso é comida de verdade. Além dela ser mais nutritiva, ela dá mais saciedade do que os alimentos ultraprocessados. E a dica 3 é: programe suas refeições. Se tem uma coisa que faz total diferença é se organizar. Uma dica é você montar um cardápio com os alimentos que você já tem costume de comer, tendo em mente sempre um carboidrato, uma proteína, legumes e verduras e leguminosas. Depois disso, faça suas compras no mercado e, se der, faça marmita ou deixe já adiantado legumes higienizados, o feijão já pronto. Isso ajuda demais. Marmita, principalmente, poupa seu tempo na semana, você não fica com um monte de louça para lavar e você já sabe o que você vai comer no dia seguinte. E com isso fica mais fácil manter uma alimentação saudável. E a quarta dica é: evite alimentos ultraprocessados, os famosos ultraprocessados. Refrigerante, salgadinho, biscoito recheado, embutidos. Esses alimentos, eles não sustentam. Eles têm muito sal, muito açúcar, gordura e ainda deixam a gente mais cansado e com fome mais rápido. Eles não precisam ser proibidos, mas quanto menor frequência, melhor. A gente precisa utilizar esses alimentos com inteligência. Por exemplo, se você está num processo de emagrecimento e você quer tomar um refrigerante entre o zero açúcar e o com açúcar, qual que você escolheria? O zero açúcar não tem nenhuma caloria e o outro é turbinado e com bastante caloria. Então a gente precisa fazer essas escolhas inteligentes. E a quinta dica é: priorize um sono de qualidade. Quando a gente não dorme o suficiente, o nosso corpo ele produz mais um hormônio chamado grelina, que é um hormônio da fome. Ou seja, você sente mais vontade de comer mesmo que você não precise. Ao mesmo tempo, o corpo produz menos um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Isso faz com que você acabe comendo mais do que você precisa e a sensação de saciedade demora a chegar. Além disso, quando você não dorme a quantidade de horas suficiente, o seu metabolismo fica mais lento, o corpo ele produz menos um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio ele é muito importante porque ele ajuda a queimar gordura, ele ajuda a manter os músculos. Resumindo, dormir mal dificulta você a emagrecer e ainda pode fazer você ficar sem energia e sem força ao longo do seu dia. E a sexta dica é: beba água. A água ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ela ajuda na digestão, no metabolismo, na eliminação de gordura e na saciedade. Uma dica que às vezes ajuda bastante é você começar a levar uma garrafinha de água para os lugares que você vai. Isso vai aumentar bastante o seu consumo ao longo do dia. Uma forma simples para a gente calcular a quantidade de água que a gente precisa diariamente é multiplicar o seu peso por 35. Então, por exemplo, se eu tenho 60 quilos, eu faço 60 quilos vezes 35. Vai dar 2 litros e 100. Então, é essa quantidade de água que eu preciso por dia. E a sétima dica é: escolha atividades que façam sentido para o seu dia a dia. Pode ser musculação, pilates, uma corrida na rua, boxe, alguma atividade que você goste e que se encaixe na sua rotina. Porque a atividade física ela é muito importante para o nosso sono, para a nossa saúde mental. Gente, vocês não precisam começar tudo de uma vez, tá? Escolham uma dessas dicas que faça sentido para você e comece no seu tempo.
Lembre-se, o importante é você começar, mesmo que seja devagar. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que vive tentando entrar na dieta, mas se sente perdido. Até a próxima!